amigos e amigas, tudo bem com vocês? Já estamos hoje no nosso 19º encontro. Hoje, continuamos falando do primeiro mandamento. Falando hoje de forma especial sobre amar a Deus sobre todas as coisas e não terás outros deuses diante de mim. Como sempre, convido vocês a cantarem conosco essa bela canção para que bem possamos celebrar nosso encontro. Vamos lá? Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, catequizandos e catequizandas, após cantarmos juntos essa bela canção, convido você nesse momento a se colocar num clima de oração, a deixar Jesus agir na sua vida nesse momento. Abra o seu coração, abra o seu entendimento, nesse primeiro momento do nosso encontro, para que nosso Senhor Jesus possa tocar o nosso entendimento, possa tocar a nossa fala, possa tocar o nosso coração e nos ensinar as palavras de vida eterna que Ele tem para cada um de nós no dia de hoje. Por isso, invocando a Santíssima Trindade, iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa oração inicial de hoje será a oração de um beato chamado Charles de Foucault. A oração vocês podem acompanhar aqui embaixo no vídeo, está legendado. O catequista vai lendo bem devagarinho e vocês acompanhem aí no vídeo. Meu Pai, eu me abandono a Ti. Faz de mim o que quiseres. O que fizeres de mim, eu te agradeço. Estou pronto para tudo. Aceito tudo, desde que a Tua vontade se faça em mim e eu em tudo o que criaste. Nada mais quero, meu Deus. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Eu te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque te amo e é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me nas tuas mãos, sem medida, com uma confiança infinita, porque tu és o meu Pai. Amém. Meus queridos amigos e amigas, após essa oração inicial, hoje ainda falando do primeiro mandamento, esse é o momento então de nós relembrarmos um pouquinho o nosso encontro passado. Falamos também a respeito do primeiro mandamento, nós falamos a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas, só a Ele prestarás culto. Falamos um pouquinho sobre a adoração, um pouco sobre o sacrifício, e hoje, nós de forma especial, vamos falar então de não terás outros deuses diante de mim. Na nossa historinha da semana hoje, ao invés da historinha, nós temos a fé confessada pelos gênios da ciência. Então o catequista vai mostrar para vocês o exemplo, em frases de grandes homens da ciência que descobriram coisas importantes e que testemunharam a sua fé em Deus. O primeiro deles foi Johannes Kepler. Kepler
para você que não conhece, foi um dos maiores astrônomos que já existiu. Tanto é que hoje existem vários telescópios aí que estão em órbita na Terra, né? E dois dos mais famosos, um chama Hubble e o outro chama Kepler. O Kepler, ele descobre vários planetas que existem por aí, em homenagem a esse grande astrônomo chamado Johannes Kepler. Então, esse grande astrônomo, ele disse desse jeito: Deus é grande, grande é o seu poder, infinita a sua sabedoria. Louvai o céu e terra, sol, lua e as estrelas com sua própria linguagem, meu Senhor e meu Criador. A magnificência de tuas obras que eu quero anunciar aos homens na medida em que minha inteligência limitada possa compreender. Olha só que bonito esse testemunho desse grande astrônomo. Um outro muito importante também, com certeza vocês já ouviram falar dele, é Isaac Newton, aquele que descobriu a famosa lei da gravidade, fundador da física teórica clássica. E Newton disse assim, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um vasto oceano. O arranjo maravilhoso e a harmonia do universo não poderiam senão sair de um ser onisciente e onipotente, testemunhando, a presença de Deus, testemunhando a grandeza de Deus na criação do universo. Um outro grande cientista que descobriu a pilha, as pilhas que nós usamos hoje, foi graças a esse cientista que se chamava Alexandre Volta. Ele descobriu as noções básicas da eletricidade. Ele disse assim, eu confesso a minha fé santa, católica, apostólica romana. Agradeço a Deus que me deu esta fé e tenho toda a intenção de viver e morrer nela, mostrando a importância da nossa fé, a importância de nós crermos na igreja, crermos em Deus. Olha que maravilha. Um outro grande cientista que descobriu as correntes elétricas, descobriu a importância que uma corrente elétrica gera um campo magnético. Isso foi muito importante, porque é desse jeito hoje que nós, por exemplo, produzimos a energia elétrica, nas usinas de Itaipu, por exemplo. Olha que interessante. Esse rapaz se chama Ampère. Ele descobriu a principal lei fundamental da corrente elétrica. E ele disse assim: quão grande é Deus e quão pequena é a nossa ciência, que parece uma nanopequenez. Parece tão pequenininha comparada à grandeza de Deus. Um outro grande cientista, um matemático, chamado Cauchy, que descobriu vários cálculos complexos, utilizando na matemática uma coisa que nós chamamos de matrizes. Ele descobriu cálculos muito complexos e ele falou assim: eu sou cristão, ou seja, acredito na divindade de Cristo, como todos os grandes astrônomos e todos os grandes matemáticos do passado. Olha que maravilha, testemunhando a presença de Deus na ciência. Assim como dizia o querido Papa São João Paulo II Santo, dizia que a ciência e a fé são duas asas, no qual o ser humano pode alçar voo e descobrir a verdade. Olha que bonito. Um outro grande cientista que descobriu as lentes, como que faz os cálculos de lentes, um grande matemático também, chamado Gauss. Ele foi um dos maiores matemáticos e cientistas da Alemanha de todos os tempos. Ele falou assim, finalmente, quando chegar a nossa última hora, será grande e inefável a nossa alegria, ao vermos que em todo o nosso trabalho, de toda a nossa vida, apenas vislumbramos a infinitude do Criador. Olha que legal. Um grande cientista também, foi naturalista, pesquisou coisas da natureza e descobriu uma lei muito importante que vocês vão aprender no ensino médio, que chama de Lei da Conservação da Energia, chamado Robert Mayer. Ele disse assim, acabo a minha vida com a convicção que brota do fundo do meu coração
A verdadeira ciência e a verdadeira filosofia não podem ser outra coisa senão uma propedêutica da religião cristã. Olha que interessante. Um grande cientista que vocês já ouviram falar dele. Ele criou a teoria da evolução, chamado Darwin, o Charles Darwin. Ele disse assim, eu nunca neguei a existência de Deus. Acho que a teoria da evolução é perfeitamente compatível com a crença em Deus. O argumento máximo da existência de Deus parece que é a impossibilidade de demonstrar e compreender a imensidão do universo, sublime em todas as medidas, e que os homens tenham sido fruto do acaso. Um grande inventor dos Estados Unidos, chamado Thomas Edison, ele inventou aí mais de 1.200 coisas. Ele disse assim: o meu maior respeito e minha máxima admiração vai para todos os engenheiros, especialmente o maior de todos, para Deus. Olha que bonito. E aí, meus caros irmãos e irmãs, o que todos esses cientistas nos fazem compreender no dia de hoje? A importância de nós crermos em Deus, em um Deus que é amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Um grande santo disse assim, eu creio para compreender, eu compreendo para que eu possa crer. Com certeza, esses grandes cientistas, utilizando o seu pensamento, através da ciência, compreenderam a grandeza de Deus. Olha que bonito. Nós também, nos dias de hoje, somos convidados, através da nossa vida, do nosso conhecimento, dos dons que Deus nos deixou, a também acreditar nesse Deus que é amor, nesse Deus que é misericórdia. E nesse momento, convido você então a pegar a sua Bíblia, para que nós possamos ouvir as palavras de Deus e possamos cada dia mais acreditar no seu nome. Vamos lá? Bom, pessoal, nossa leitura de hoje está no Evangelho de Mateus. Vamos ler o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e depois sentiu fome. Então se aproximou dele o tentador e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tente ao Senhor seu Deus. De novo o diabo levou Jesus a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a grandiosidade deles. Disse-lhe: tudo isso eu te darei, se de joelhos me adorares. Então Jesus lhe disse: vá embora, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e somente a ele preste culto. Por fim, o diabo o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e se puseram a servir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, após nós lermos a palavra de Deus, no Evangelho hoje de São Mateus, esse é o momento então de nós compreendermos um pouquinho a mais sobre a leitura, Convido você nesse momento a grifar aquele versículo que você mais gostou. Você pode anotar no seu caderno de catequese, você pode grifar ali com um grifa-texto, fazer um pontinho ali com a caneta, grifando esse versículo. Você possa lê-lo durante o dia de hoje, também durante a semana, E hoje então nós lemos esse evangelho a respeito de Jesus que está no deserto, sendo tentado, não é verdade? E hoje, pessoal, falando justamente sobre o primeiro mandamento,
primeiro mandamento ele proíbe prestar honra a outros deuses, porque outros deuses não existem, pessoal. Quem presta honra ao Deus verdadeiro, ao único Deus, se liberta, enquanto quem presta honra aos deuses falsos fica escravizado. Então, vamos conhecer alguns pecados cometidos contra o culto ao Deus único e verdadeiro. O primeiro grande pecado que muitas pessoas cometem ainda hoje é a superstição. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe, e olha só, ele pode afetar o culto ao verdadeiro Deus, quando nós atribuímos uma força mágica a certas práticas, em si mesmas, legítimas ou necessárias, né? Então, quando nós atribuímos uma eficácia exclusivamente, né, à mentalidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair na superstição. É o caso de algumas pessoas que só querem batizar para o filho não ficar doente, ou não por causa do significado do batismo, entende? Também, meus queridos amigos e amigas, algumas pessoas, né, que ao fazerem uma novena, acreditam mais no 9, por exemplo, do que na própria força da oração. Acreditam que a água benta tem poder sozinha, sem necessidade da fé comprometida da pessoa, né? Acreditam na intercessão do santo, mas não se esforçam para serem salvas. Entende, pessoal? Quantas coisas são vividas por muitos, mas não são mais do que superstições do que a fé cristã. Sem contar as outras superstições, é verdade? Não pode passar embaixo de escada, tem que colocar ferradura, esses negócios assim, pessoal. Entende? Então, galera, é muito importante que nós possamos sempre ter a nossa fé voltada ao Deus único, né? Nós podemos rezar para os santos, pedindo a sua intercessão, mas nós devemos ter o nosso coração sempre voltado a Deus. Os sinais, os ritos, as práticas nos ajudam a crer, mas eles precisam ser acompanhados pela palavra de Deus, que nos leva a compreendê-los, a fazer a nossa parte numa fé comprometida. Um outro ponto muito importante é a idolatria. O primeiro mandamento, ele condena o politeísmo, acreditar em vários deuses, né? Mas ele não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. É também uma tentação constante da fé. Consiste, por exemplo, em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem, por exemplo, presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus, quer se trate de deuses ou demônios, por exemplo, o satanismo, né? Quer se trate do poder do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro. Quando o ser humano adora o Deus único, ele também se unifica. Quando adora os ídolos, se divide e se fragmenta. Por isso que Jesus nos ensina em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. O terceiro ponto é a adivinhação e a magia. Deus tem poder de revelar o futuro aos seus profetas, aos santos, mas a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos de Deus, no que se refere ao seu futuro, e em abandonar toda curiosidade doentia a esse respeito. Nós devemos confiar sempre na providência divina, na providência de Deus. Assim, todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recursos a Satanás ou demônios, evocação dos mortos e outras, né? A consulta aos horóscopos, astrologia, a quiromancia, que é a leitura das mãos, né? A interpretação de presságios e de sorte, fenômenos de visão, o recurso a médiums, eles escondem uma vontade de poder sobre o tempo, a história e as pessoas também, e também um desejo de adquirir para si os poderes ocultos.
As práticas de magia, feitiçaria, mesmo que seja para proporcionar saúde, são grandemente, pessoal, contrárias à virtude da religião. Entende? Tanto mais condenável é quando é feito para prejudicar alguém, né? O espiritismo implica frequentemente práticas de magia, de adivinhação, e por isso deve ser evitado. Essas práticas contradizem a honra e o respeito devidos só a Deus, porque nós devemos viver de tal modo, com a confiança de que o futuro somente a Deus pertence. Também temos um outro ponto muito importante, que é a irreligião, que é a falta de religião. São pecados de irreligião tentar a Deus, né? Consistir em pôr Deus à prova, entende? Com palavras, atos, sua bondade e poder, inclui sempre uma dúvida a respeito de Deus. Também o sacrilégio, que consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e outras ações litúrgicas, bem como as pessoas também, coisas, lugares consagrados a Deus. É um pecado gravíssimo, principalmente quando cometido contra a Eucaristia, onde se encontra o corpo e sangue de Cristo. Também nós temos um pecado chamado de simonia, que trata-se da compra ou de venda de realidades espirituais. Só Deus é dono da fonte desses bens, né? E a Ele os distribui gratuitamente a cada um de nós. Então, como o próprio Jesus nos disse, de graça recebestes, de graça dais também. Um outro ponto, que é o ateísmo, né? Se dá quando se rejeita ou se recusa a acreditar em Deus, na existência de Deus. Os ateus, eles acabam colocando o próprio ser humano e as suas necessidades como fim último de tudo, de modo, né, que acreditar em Deus deixa o homem dependente e fraco. Essa concepção é falsa, uma vez que o cristianismo é a religião do Deus vivo, que se fez humano para ser modelo de humanidade, de tal forma que quanto mais se é cristão, mais também se é humano. E a culpa dos ateus é grave, mas ela pode ser diminuída em virtude das suas intenções e das circunstâncias. Porém, os cristãos também têm uma parcela de culpa quando não educam na fé, quando fazem uma exploração enganosa da doutrina e não dão testemunho coerente da sua fé, quando não dão exemplo com a sua própria vida, de modo que mais ainda se escondem do que revelam o rosto autêntico de Deus e da religião. Por isso que a fé em Deus é que nos liberta e dá um verdadeiro sentido à nossa vida, à vida do ser humano. Um outro ponto muito importante é o agnosticismo, que é sem conhecimento, né? Então, o agnóstico é alguém que acredita que nós não sabemos e nem poderemos saber se um Deus existe. Ele acha que é impossível provar, afirmar ou negar a existência de Deus. Ou seja, é uma questão, né, sobre o qual ninguém seria capaz de dizer nada. Representa então um indiferentismo em relação a Deus. Está em cima do muro, tanto faz se existe, se não existe. E isso, pessoal, é uma fuga de pergunta última sobre a existência e uma preguiça da consciência moral que acaba levando a um ateísmo prático. Porque, como se diz em 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios que São Paulo escreve, né? Que Deus escolheu o que é uma loucura no mundo para confundir os sábios a Deus, e Deus escolheu o que é uma fraqueza no mundo para confundir o que é forte. É muito bonito essa frase de São Paulo. E o último ponto do encontro de hoje é a questão das imagens, né? Você pode perguntar, catequista, mas e as imagens? Nós podemos rezar para a imagem de algum santo, de alguma santa, né? Sobre, por exemplo, quando nós vamos rezar para Nossa Senhora. Então, pessoal, vamos aprender se a Bíblia proíbe isso ou não, se nós podemos ou não. Então, quando se proíbe na Bíblia o uso das imagens, o contexto é o da idolatria. Então, ou seja, é fazer as imagens de deuses falsos, pessoal. Então, o próprio Deus ordenou, né, ou permitiu a instituição de imagens, como são, por exemplo, da serpente de bronze. Deus pediu
para que Moisés fizesse uma serpente de bronze, na época que o povo de Deus estava no deserto, porque muitas pessoas estavam sendo picadas por serpentes venenosas. Então Deus falou assim para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque no alto de uma haste, para que quando as pessoas sejam picadas e olharem para aquela serpente, elas fiquem curadas. Olha só, Deus pediu para Moisés fazer. Veja que aquela serpente não era um Deus falso. Entende, pessoal? Olha só que interessante. Outro ponto, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, Deus pediu para colocar 2 anjos, chamados de querubins. Então Deus pede para que Moisés faça, 2 querubins e coloque em cima da Arca da Aliança. E o mais, entre aqueles 2 querubins, era um lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado para o povo de Deus, entre aqueles 2 anjos. Então olha só, Deus pede para que se faça esses 2 querubins. Então, pessoal, o culto cristão das imagens, ele não é contrário ao primeiro mandamento, porque quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. Venerar é diferente de adorar. Adorar é somente a Deus. Agora, venerar é rezar por aquela pessoa que está na imagem, entende? E todo mundo sabe que a imagem é apenas uma espécie de fotografia. Ela é importante, mesmo é quem ela representa. Quando você olha para aquela fotografia, você fala: nossa, e como que esse dia foi legal? Você tira uma foto de você, dos seus amigos, você olha para aquela foto, você se lembra, daquele momento, dos seus amigos que estavam com você naquele dia. Da mesma forma, quando nós olhamos para uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de algum santo, nós lembramos daquele santo, nós lembramos da sua história de vida, nós lembramos do exemplo que ele deixou. E quando nós rezamos na frente de alguma imagem, pedindo intercessão de Nossa Senhora dos Santos, nós pedimos, assim como Nossa Senhora nessa terra serviu a Deus, deu o seu testemunho, que ela também nos ajude a dar testemunho, a sermos um pouquinho melhores, para que um dia nós possamos, assim como ela e como os santos de Deus, chegar ao céu. E essa honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus, porque a verdadeira veneração das imagens nos conduz à adoração do Verbo encarnado, que é a imagem do Deus invisível. Quando Deus veio a esse mundo, Deus que é grande, onipotente, onisciente, Ele se fez homem, Ele se fez imagem do Deus invisível. Olha que bonito. E aí, pessoal, depois de tudo isso, o que foi diferente para nós no encontro de hoje? O que nós aprendemos que a gente não sabia ainda? O que nós achamos de mais legal, Que práticas temos que vão contra a adoração verdadeira? E aí, se você quiser comentar aqui embaixo do vídeo, também, se você quiser aí colocar o que você aprendeu de diferente, sinta-se à vontade. E durante essa semana, pessoal, fica uma tarefinha então. Vamos ver, que prática nossa está errada em relação à pureza da nossa fé e mudá-la a partir de hoje. A partir de tudo que nós aprendemos no encontro de hoje, vamos também olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa fé e vermos como que nós estamos no dia de hoje. Se nosso coração está cheio de coisas boas, adorando ao Deus verdadeiro, ou se o nosso coração precisa ser renovado. Nesse momento, convido você então a fechar os seus olhos, a colocar um pouquinho a mão sobre o seu coração, para que nós possamos pedir a Deus que nos abençoe, nos liberte de todo mal, nos livre de todo pecado, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado e nos ajude, assim como ela aqui na terra santificou, foi santa, nos ajude também a seguir os seus passos, para que um dia nós estejamos junto com ela e junto com seu Filho Jesus no reino do céu. Vamos rezar então a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua fé. Se Deus quiser, semana que vem, estamos aí para mais uma catequese. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima semana.